Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Vou começar apresentando quem está aqui na mesa e vou começar sempre pela direita. À minha direita está o Dr. Marcelo Bessa, advogado do partido, advogado do presidente da República. À minha esquerda está o Dr. Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado criminalista. Na ponta esquerda está o Dr. Daniel Tessa, também faz parte da equipe de defesa do presidente Bolsonaro. O que nos traz aqui na noite de hoje é para a gente esclarecer com bastante tranquilidade os fatos que foram levantados no último fim de semana, que dizem respeito a transferências de valores e o modo de como o custeio da vida do presidente e da primeira-dama se deram ao longo dos 4 anos durante o mandato do presidente Bolsonaro. Começo dizendo que o presidente dispunha de um cartão corporativo pessoal dele, que jamais foi criado senha. O presidente Bolsonaro nunca se utilizou de cartão corporativo para nenhuma despesa. Como é que funcionavam a rotina de pagamentos dos custos da família? O presidente recebia, quando existente o CNPJ do fornecedor, o presidente pagava os boletos. Todos os extratos serão apresentados pela defesa. Em caso de pequenos fornecedores, fornecedores informais ou não possuidores de CNPJ, o presidente sacava através do seu ajudante de ordem valores que eu tenho aqui nessa planilha de todos os meses da movimentação financeira da conta pessoal do presidente. E eu colocarei à disposição da imprensa oportunamente. A defesa informa ainda que contratará um perito contábil criminal para evidenciar que não há nenhum desajuste entre entradas e saídas de recursos. Isso, gastos da presidência? Não, isso gastos da família do presidente. Da família do presidente. Isso, exemplifico. Contas de condomínio, contas de água, contas de luz, contas de escola. Tudo isso, em caso de havendo CNPJ, no caso todos desses que eu exemplifiquei, eram pagos os boletos diretamente, saídos da conta do presidente. Exemplifico, uma compra de pizza, uma compra na farmácia, uma compra de manicure, uma prestação de serviço pequena, era pago em dinheiro, para que não se expusesse o tomador do serviço, no caso, a primeira-dama, ou as filhas, ou o próprio presidente. Além disso, temos o problema de proteção de segurança em caso de compra de alimentos, supermercados, pequenas compras, para proteger contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de envenenamento, qualquer coisa similar. Outro tema, utilização do cartão da Rosimeire, amiga de longa data da dona Michele, que é importante fazermos uma linha do tempo. A dona Michele nunca possuiu limite de crédito. Dona Michele casou-se com o presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2007. Em novembro de 2011, a amiga, confidente de longa data, Rosimeire, oferece a ela um cartão adicional da Caixa. E ela aceita esse cartão em novembro de 2011. Como funcionava? Dona Michele fazia pequenas compras e a dona Michele reembolsava mês a mês a Rosimeire. Quando chegava a fatura, Rosimeire, amiga dela, dizia: o cartão adicional deu 1.000, 2.000, 3.000, 800, 300, 200. A defesa apresentará oportunamente todo mês a mês desse reembolso.
Essa prática, o cartão, a primeira emissão do cartão foi em novembro de 2011. Esse cartão permaneceu vigente até agosto de 21, quando, no meio do mandato, o banco ofereceu um cartão a ela e ela não mais necessitava desse cartão adicional. Alguma dúvida com relação ao cartão e Rosimeire? Por que ela não tinha nenhum limite de crédito? Porque ela não tinha receita compatível. Então, se ela quisesse comprar uma roupa, se ela quisesse comprar uma blusa, se ela quisesse pagar uma academia, ela não tinha limite de crédito. Perdão, Pois não. no ponto anterior, quando havia o saque, esse saque era da conta do governo federal, da presidência da República. Não, amigo. 100% dos saques tinham origem à conta pessoal do presidente da República. Repito aqui. Repito e quero frisar aqui. Não há confusão de saques. Não há cruzamento de saques. 100% do custo de vida da família do presidente Bolsonaro saiu exclusivamente da conta pessoal do presidente. Isso aí era pedido CNPJ para esses custos? Não. Não entendi a sua pergunta. É que o senhor falou anteriormente, né, que no caso, por exemplo, de pequenos fornecedores, não tinha CNPJ, poderia Perfeito. não ter CNPJ. Uma manicure. Uma manicure. Perfeito. Autônoma. Aí era feito um saque. Esse saque era da conta pessoal do presidente. Isso aqui, esses valores aqui. Exatamente esses valores. Esse é o total dos valores sacados mês a mês durante os 48 meses de mandato. E o cartão corporativo era utilizado em que situação? Eu vou repetir aqui no começo, eu falei, o cartão corporativo jamais foi sequer criado uma senha para utilização. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado para pagamento de qualquer custo, qualquer conta. Por que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período? Por que não foi utilizado o cartão do presidente? Por que utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional? Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. Mas se ela não tinha renda, era ele quem pagava, ainda tem essa fatura. Exato. 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 É o constrangimento do homem e mulher. Deixa eu pagar, não deixa eu pagar. Normal. Normal. Na planilha tem um mês ali que está zerado. É o primeiro mês que a gente está buscando. É o único mês que nós estamos buscando aí. É junho de 2020? Não, não. Não, janeiro de 19. Janeiro de 19. Esse a gente está buscando. O último dado que faltou. Ah, Sigo aqui. Outro pagamento que apareceu durante o fim de semana foi o pagamento por parte de uma tia da dona Michele. Nome? Maria. Pois não? Maria Grace, se eu não me engano. Essa tia atuava como babá da Laura e ela tinha uma remuneração de aproximadamente R$ 2.800 por mês. Pagamento esse que se repete mês a mês em forma de depósitos. Mais um pagamento que apareceu nas matérias desse fim de semana. Dona Michele tem um meio-irmão por parte de mãe, de nome Yuri, que possui necessidades especiais. O presidente Jair Bolsonaro custeou o plano de saúde por um longo período, razão pela qual aparece transferência para essa finalidade. Ele ainda paga esse plano de saúde? Não sei te informar isso ainda. Com relação ao ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, apresentava ao presidente uma estimativa de custos do mês, sacava na conta do presidente e atuava da forma como eu descrevi há pouco. Custos pessoais, né? Sempre custos pessoais. E sacava o que seria para ser pago sem CNPJ, por exemplo. Exatamente. Visando sempre a proteção do tomador de serviço. No caso, o presidente e ou a primeira-dama.
E aí qual era o procedimento? A partir do momento que o ajudante de ordens apresentava a estimativa de custo por um mês, o presidente transferia um dinheiro para ele ou ele mesmo Sacava na boca do caixa da agência do próprio Palácio. da conta do presidente. Exatamente. O Mauro Cid tinha acesso à conta do presidente. Era ele que mandou. O presidente nem sabe a senha. Exatamente isso. Exatamente Cartão isso. pessoal, né? Exatamente, Cartão exatamente isso. Não precisava de digital? Não, Liberar? não. Na agência do Palácio. né? Exatamente. Acho que é o terminal eletrônico do Palácio. E esse procedimento, por exemplo, ele sacava dinheiro para esses custos mais simples e custo de fornecedor, aí seria Pagava o boleto propriamente dito. com cartão. Exato. Alguém tem alguma dúvida? Esse procedimento foi desde o início do governo ou se estabeleceu a partir de um determinado período e foi até o final? Sim, senhor. Essa maneira de atuação perdurou durante todo o governo. Havia uma contínua preocupação com fraude na conta do presidente, com depósitos escusos. Sempre houve essa preocupação do entorno do presidente para protegê-lo de fraudes bancárias. Eu só não entendo, o cartão corporativo não é justamente para ser usado para as despesas do Palácio do Planalto, que ele não usava. Explico à senhora. Por exemplo, no cartão corporativo, pelo que eu entendi da regra, é permitido usar para papel higiênico, não é permitido usar para mods. Então, justamente para as despesas mais pessoais, não cobertas, não permitidas pelo cartão corporativo, que se dava, entrava no rol das despesas pessoais. Fábio, Pois não. gostaria que o senhor comentasse, os senhores comentassem também em relação ao outro ajudante de ordens, o Luiz Marcos dos Reis, que também teria O presidente nem conhece essa pessoa, deve ter visto de passar. né? Não, mas isso não, a gente está aqui, a gente é defesa de quem? Estamos na defesa do presidente da República. Eu não sei quem é essa pessoa, eu nunca convivi com ela, o presidente também não. A cadeia de hierarquia era o presidente com o tenente-coronel Mauro Cid. Então, estamos aqui para esclarecer todas as matérias veiculadas no fim de semana, objeto de transferências de conta, pagamentos de boletos, receitas, custos mensais, e a defesa está à disposição para todo esse guarda-chuva de temas. A Polícia Federal ela cita uma movimentação, se eu não me engano, de R$400 mil. Vocês chegaram a fechar essa contabilidade para saber quanto deu o custo dessas despesas pessoais? Eu acho que o senhor está confundindo o valor com o sujeito ativo. Me parece que esses R$400 mil não tem nada a ver nem com o presidente, nem com a primeira-dama. Eu li os 12 volumes umas 4 vezes. Esses valores não são do presidente da República. Esse valor. E eu não tenho problema de dizer de onde é. Esse valor me parece que é de uma herança da esposa do tenente-coronel Mauro Cid. Com nada se relaciona ao presidente nem à primeira-dama. Amanhã, no depoimento está marcado, esses temas sobre os cartões já vão ser abordados ou amanhã... Vou deixar o Dr. Paulo responder com relação ao depoimento de amanhã. Estou à disposição para responder qualquer coisa. Quer continuar nesse tema? Eu tenho uma pergunta que Só- eu vou Deixa. Com relação ao depoimento de amanhã, ele vai se limitar às questões referentes aos cartões de vacinação. Foi o objeto, a fundamentação dada para as diligências de busca e apreensão e de prisão são vinculadas só e somente a esse fato. Então, por essa razão, o depoimento do presidente vai ser focado exclusivamente nesta questão. Quaisquer outros temas, o presidente de antemão se coloca à disposição para oportunamente ser convocado e falar sobre eles. Pois não. Minha pergunta é sobre uma questão do áudio que a gente desenvolveu hoje, do Mauro Cid, deu também no fim de semana, em que ele fala sobre essas transferências, esses pagamentos em dinheiro, aí tem um momento que ele diz assim, parece... Rachadinha. A mesma coisa do Flávio. Muito boa pergunta. Como que vocês explicam isso e por que, de fato, há alguma similaridade? Explico. Está tudo nos autos, muito fácil de compreender. Então, logo o ministro Alexandre de Moraes retire o sigilo, se assim bem ele o entender, eu faço questão de disponibilizar a vocês, em que pese os vazamentos que a gente enfrentou esse fim de semana. Respondendo a sua pergunta,
as duas assessoras da dona Michele, tentando convencê-la a deixar de usar o cartão da Rosimeire, perguntam ao tenente-coronel Mauro Cid o que ele achava e qual seria a melhor forma de abordar a dona Michele para que ela parasse e devolvesse o cartão. Aí as duas, amplamente divulgado nos autos, qual é o melhor jeito, o que a gente faz, como é que a gente leva ela, tal. O Cid endossa a iniciativa das duas assessoras e diz, é melhor parar de usar, muito embora, ainda que tenha o reembolso mensal, é melhor que ela tenha o cartão dela, para que se não crie um caso, se a imprensa descobrir, vai ser um alarde e tal. Tudo isso nos autos. Realmente esse diálogo existe, inversamente do que a mídia retratou esse fim de semana. Tanto as duas ajudantes de as duas assessoras da dona Michele, junto com o tenente-coronel Mauro Cid, se coincidem, se convencem, acordam que era muito melhor ela devolver o cartão e encerrar esse cartão adicional. E aí ela foi em busca de um cartão no banco? Não, o banco ofereceu? O banco ofereceu. Qual foi o banco, perdão? O banco que ela utilizava o adicional é a Caixa. Me parece que o banco que ofereceu é o Banco do Brasil. Posso ter enganado um banco. O originário da Rose era a Caixa. Esse cartão com a Rose ficou ativo até quando? Começou em novembro de 2011 e encerrou-se em agosto de 21. Acho que vale a pena. Um tema que as matérias do fim de semana não abordaram foram os valores. Eu acho muito importante, além da gente ter aqui o consolidado do mês a mês, do custo de vida da família, eu acho que vale a pena transcrever aqui, e peço perdão a aspas que o Dr. Daniel vai ler aqui, mas que foi o objeto da matéria do UOL desse fim de semana, para que fique claro todo o diálogo, que não foi revelado o valor. Eu peço ao Dr. Daniel que dê aspas a esse diálogo. Bom, boa noite a todos. Mais alto. Boa noite a todos. É a Gisele falando com a Cíntia, né, na transcrição. Ela fala, Cíntia. Essas são as duas assessoras da dona Michele. A Gisele falando com a Cíntia no dia 29/3/2022. Cíntia, então, eu te explicar direitinho que os pagamentos, tá? Foi autorizados os pagamentos, né? Aí eu já pedi pro Coronel Cid o pagamento para a Juliene, R$56. Quanto? R$56. Falta ele mandar o comprovante, tá? O Lucas Cabeleireiro, ele só tem conta no Nubank, né? Aí a gente, o Vanderlei, tem que ir lá pagar os 80 reais. Quanto? R$80. E levar lá no salão Uber e pegar o comprovante, né? Um recibo que a gente pagou, o Lucas, R$80. Quanto? R$80. Tá. Não pediu meu Pix da Mariana referente a Mariana. Os R$105. R$105. Então tá, na falta, né? O meu 105. A blusa da Laura, dona Michele autorizou sacar R$30. Também pedir então por Vanderlei pegar R$30. Esses R$30 traz para você. Você entrega para dona Helena entregar lá amanhã. Isso o ideal é que seja amanhã, para quando a dona Helena for para aula, a Laura entregar na mão da monitora Débora, tá? Esses R$30 que é da blusa dos jogos da Laura, tá? O boleto do Yuri, o coronel não me respondeu. Nada, mas eu falei, coronel, tá Yuri, o irmão com necessidades especiais. Especial. Aí tinha que ver o valor referente, mas o ideal seria nós pagarmos. Pegar direitinho dinheiro e nós pagarmos. Ele não me respondeu. Então esses R$77, ou mais ou menos R$77, é mais a questão dos juros. Não é aí. Tá aberto ainda. Ele não me respondeu. Para o Vanderlei, ou pegar, ou lá eles... desculpa, mas tá truncado o português, né? Eles comeram algumas letras. Que eu avisei sem aparecer o nome, tá? Então amanhã, tá ok o Vanderlei pegar R$80, pegar os 30, tá? 80 Lucas, 30 Laura, tá bom? O boleto Yuri falta, coronel não me respondeu. Se eles vão pagar, né? Pelo visto, acho que vão pagar sem aparecer o nome, E a Juliene também não me deu retorno ainda, tá? Do comprovante. Então, só para colocar em contexto, o presidente sacava, o Mauro apresentava uma conta... Só um parênteses. Esse é o diálogo da matéria do sábado. Dá R$348 na soma. Esse é o diálogo da matéria do sábado. Ajudantes da primeira-dama discutem transferências com ajudante de ordens do presidente. Qual é o total, doutor Daniel? R$348.
Sem contar o boleto da ajuda do Yuri, que era aquele que estava em juros, estava em atraso. Estava em atraso. Estava em atraso. Então é o seguinte, o presidente, só para vocês entenderem, o presidente, a pedido do Mauro, com uma contabilidade interna que eles tinham numa planilha Excel, sacava o dinheiro e eles faziam uma contabilidade interna deles numa planilha Excel, que também vai ser mostrada, né, Fábio? Perdão, não entendi. Eles faziam uma coisa simples. Eu peguei R$1.000. Pagou os 348? Tudo que vocês ouviram aqui tem que ter recibo, porque depois fazia um bate na conta do presidente com os recibos para demonstrar para onde foi o dinheiro sacado. É simples. E era feito um livro caixa disso. Exatamente. Esse livro caixa existe e vai ser periciado. Vai ser periciado junto para demonstrar todas as entradas e saídas. Eu acho que o que causa grande desconforto aqui à defesa, vou me permitir falar, é que todas essas informações estão acostadas a essa investigação há praticamente um ano. E foram divulgadas de forma absolutamente incompleta e omitindo-se dados relevantes, como, por exemplo, os valores pífios que envolvem essas operações e que, na sua essência, são simplesmente o quê? O pagamento dos custos do dia a dia de uma família. Nada mais do que isso. A assessoria fazia simplesmente, às vezes, de uma secretária executiva como qualquer outra. E nada mais justo, considerando que se trata de um presidente da República. A defesa repudia toda e qualquer ilação como sendo fonte de pagamento, qualquer fonte que não venha de recursos próprios do presidente. Dr. Marcelo Bessa vai falar um outro tema que foi objeto de matérias hoje. Está falando da conta. Foi divulgado a existência de uma transferência por parte do senhor presidente da República para a abertura de uma conta corrente nos Estados Unidos da América. Essa transferência ocorreu da conta do presidente, de uma poupança que ele tinha, via Banco Central, para uma conta também identificada em nome do presidente nos Estados Unidos. E por que ele fez isso? Porque ele acredita que o atual governo efetivamente não vai conseguir conduzir devidamente a economia e que então a melhor poupança para ele e para a família dele seria remeter esse dinheiro para os Estados Unidos e tirar o dinheiro do Brasil. É simplesmente assim. Todo o dinheiro teve trânsito pelo Banco Central, devidamente registrado, obedecidos todos os marcos legais. Fábio, uma dúvida. Pois não. Um dos diálogos que estão transcritos falam sobre uma possível repassar uma orientação de que o próprio presidente Jair Bolsonaro acredita que seria melhor fazer esses pagamentos sempre com dinheiro, até para evitar interpretações que fossem equivocadas. Quais seriam essas interpretações equivocadas que havia esse temor, não sei, para não fazer um PIX, uma transferência? Explico. Aqui há uma confusão. O tenente-coronel Mauro Cid se recusava a fazer pagamentos que não tinham correlação direta com a família do presidente. O tenente-coronel Mauro Cid não fazia pagamento a terceiros, cujo tomador do serviço não tinha relação com o presidente e ou com a primeira-dama. Essa confusão, a senhora bem pôs, também foi criada pela imprensa. Essa conta nos Estados Unidos foi aberta quando? Se não me engano, foi em dezembro. Final do ano. Dezembro. Dezembro de 22. Tem alguma relação com o fato dele ter ficado no final do ano nos Não. Estados Unidos? Não, nenhuma relação. Algo mais, pessoal? Tá legal. Se questionamento, cheguei um pouco depois, não sei se mais algum colega, se eu puder só fazer um resumo da apresentação do início, se o senhor puder, tiver tempo, só para um resumo, ao final, eu agradeço. Só um resumo da apresentação que eu fez no início. Se o senhor puder. Pode fazer uma fala menor. Se puder, já que esse inquérito existe há mais de um ano e agora então há esse conhecimento da nossa parte a respeito desses trechos, então qual é o encaminhamento desse inquérito? Já foi feito um pedido para que prestassem depoimentos? Olha, a primeira vez que o presidente é convocado nesse inquérito é para falar sobre os cartões vacinais e ele irá comparecer, será amanhã. Como sempre compareceu. Como sempre compareceu, aliás, e continuará à disposição a todo e qualquer momento. Sobre esses demais tópicos, que, repito, constavam há um ano nestes autos, ele nunca foi chamado, certamente porque a autoridade policial que conduz o inquérito, obviamente de forma republicana, percebeu que não havia nada de irregular, que o que se estava falando aqui
eram de transações do dia a dia da manutenção da família do presidente. Até pelos próprios valores envolvidos, são absolutamente pífios. Nesse um ano chegou a se fazer algum questionamento à defesa sobre esses dados ou a Polícia Federal achou que não era o caso? Esse inquérito se revelou, essa petição, essa PET, ela só se revelou agora com a busca e apreensão ordenada, agora, uma semana atrás. E aí, com a análise dos dados, é que vocês descobriram que com a esses análise dados dos dados até agora disponibilizados, porque a todo momento há vazamento de matérias que nós, da FIES, não tivemos ainda acesso. Então, essas informações sobre essa contabilidade de dados de gastos do dia a dia, a defesa teve conhecimento agora, de que estava no inquérito da PF. Mas não há questionamento da PF até o presente momento com relação a dados. A gente está aqui para rebater o que foi veiculado nesse fim de semana. Fábio, pois foi não. transferido da poupança do ex-presidente no Brasil para a Flórida, para a conta que ele teria nos Estados Unidos? Ele abriu a conta agora. Ele não tinha essa conta. Mas quanto foi transferido? Aproximadamente 135 mil dólares. Aproximadamente, que dá um total de 600 mil reais. É toda a poupança que ele já tinha aqui no Brasil, devidamente registrada e devidamente declarada. Feita via Banco Central. Saiu do Banco Quase do Brasil toda a aqui para o Banco do Brasil América. Ele mandou quase todos os recursos que ele tinha para lá. Ou seja, uma conta num banco brasileiro, na branch americana, mas de um banco brasileiro. Mas ele tem agora um cartão para utilizar aqui no Brasil relacionado a essa conta? Ele nunca movimentou essa conta. A conta nunca foi É movimentada. uma conta poupança. A poupança que ele tinha aqui, a poupança que ele tem lá agora. Ele nunca movimentou Não a é do conta, dia a dia. não é do dia a dia. Não é do dia a dia. Não. O valor que ele saiu daqui é o valor que permanece lá, a conta só não está inativa porque tem dinheiro. Porque ele nunca movimentou a conta. Deixando mais claro, era uma conta de poupança ou de recursos que ele poupava e que ele mantinha em banco brasileiro, e ele decidiu, em dezembro, transferir parte desses recursos, boa parte desses recursos, para o exterior, para os Estados Unidos, porque ele entendeu que o atual governo, a economia iria de mal a pior com o atual governo. É simplesmente assim. O que saiu, o que veiculou na imprensa sobre essa conta é de que não havia sido declarado a Receita, por exemplo, a existência dessa conta. Qual que é o motivo de não ter sido declarado? Porque saiu como PF, suspeita de conta do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Por que não foi declarado devidamente? Foi devidamente declarado. Da onde? Vamos lá. Você fez o trânsito via Banco Central. Um câmbio oficial. Você só vai declarar na Receita Federal no exercício do próximo ano, saiu antes do dia 31 de 22, e ele vai declarar no imposto de renda que vence dia 30 de maio. Então ele está dentro do prazo. Caso não tenha feito a declaração do imposto de renda, ainda está no prazo. Quem que levantou que não foi declarado? Não, é porque as notícias saíram como PF do presidente nos Estados Unidos. Então a PF não sabia da existência dessa conta. É exatamente por isso que estamos aqui para repudiar esses vazamentos seletivos. Foi via oficial, Banco Central, foi um câmbio do Banco do Brasil para o Banco do Brasil via oficial. Até porque o Banco do Brasil não receberia um valor por vias não oficiais lá fora. É suspeita na superutilização de um cartão corporativo que nunca foi utilizado. É suspeita no cartão adicional da Rose, amiga da dona Michele. É suspeita na utilização e transferência dos custos do meu irmão da dona Michele com necessidades especiais. É suspeita de financiamento de recursos vindo de empresas que têm relação com o governo. Não dá pra gente conviver sempre na reação com vazamentos seletivos. É suspeita de pagar R$56 para o reembolso da Juliane. Exatamente, um moletom de escola, R$30. Vazamentos seletivos e insuficientes, porque é muito fácil você jogar um enunciado catastrófico sem que se detalhe o valor envolvido disso. Mas é isso. Algo mais? Fazendo um resumo rápido para o meu amigo da CNN. Trata-se de a defesa inconformada com as veiculações do último fim de semana, em que tentam associar o presidente, a sua esposa, os filhos, as filhas, os custos, as formas de pagamento por eles utilizado para pagamentos de pequenas despesas ou fornecedores e tomadores de serviço informais, transformaram numa narrativa monstruosa. Cabe à defesa se colocar à disposição de todos para evidenciar
que nada disso fez sentido durante o fim de semana. Algo mais? Muito obrigado. Só fiquei com uma questão em relação a essa questão da empresa que tem contratos públicos. Eu não peguei direito qual que é a alegação da defesa. É nenhuma. A alegação da defesa é que não há relação, conforme o colega perguntou aqui, não há nenhuma relação, nenhum depósito de nenhuma empresa para com a conta do presidente da República, Jair Bolsonaro. Aproveitando que fez o Vou repetir. Não há, ao longo dos 48 meses de mandato, nenhum depósito na conta do presidente Bolsonaro de nenhuma empresa para pagamentos de conta do dia a dia dele e da família dele. Respondi, amigão? Só para aproveitar o Pois não. que foi feito, uma das suposições feitas, inclusive estava na matéria do Metrópolis do início do ano, e que começa a aparecer agora, é de que teria havido saque com cartão corporativo. Isso não, a defesa disse que não houve saque de dinheiro do cartão corporativo na boca do caixa. Isso não aconteceu. O presidente nem validou senha do cartão corporativo dele. O cartão corporativo do presidente, reitero aqui, jamais foi utilizado. De uma vez por todas, vamos separar isso. Os custos de logística, gasolina de aeronave, gradios de evento, segurança dele, comida dos asas, que são os seguranças mais afastados, as esquinas. Isso faz parte da logística. Tem um cartão corporativo só para isso. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado. O cartão corporativo dos motoristas do presidente, a partir dos comprovantes que foram divulgados, ele mostra saques de mais de 30 mil reais em um mês. Mas o motorista, por que o motorista do presidente sacaria 30 mil reais com um cartão corporativo? Qual que seria a utilidade? Vou responder. Eu não respondo pelo motorista do presidente, conforme ele disse aqui. De todo modo, se ele fez, provavelmente para pagar alimentação em larga escala dos funcionários envolvidos naquela agenda, ou para pagar algum custo logístico, ou para pagar qualquer outro fornecedor assim necessário para aquela atribuição. Dr. Paulo bem lembra, combustível eventualmente para os carros, hotel, restaurante, pernoite. Nota, né? O hotel. Mas quem disse que não tem nota? Não, tem notas que foram pagas com o cartão corporativo sem precisar ser via saque. Elas aparecem várias vezes nos comprovantes. Em que matéria saiu? Onde saiu isso? Não, nos documentos que foram divulgados. Quais documentos? Que o Planalto disponibilizou recentemente para... Não, eu li todos. Não há nenhum desacerto entre entrada e saída. Nenhum. E isso a defesa contratará um renomado perito contábil criminal que deixará evidente isso. Já tem nome sendo estudado? Dr. Bessa vai ser responsável por isso. Dr. Bessa vai... Não, Dr. Bessa vai escolher o perito. Eu confesso que não faz parte do meu conhecimento. Tem algum nome já sendo estudado? Não, isso faz parte do sigilo da defesa. O Mauro Cid, ele pagava as despesas em dinheiro e nos boletos? Isso. Conta de água, luz, condomínio, escola, faculdade, boleto, isso pagava. Para pequenos fornecedores, tomadores de serviços informais, pagava em dinheiro. Isso. Ou dava na mão das ajudantes, conforme esse diálogo aqui, de R$347. 48. Perdão. Dinheiro esse que era da conta pessoal. 100%. 100% sacado. 100%. E vai ser mostrado junto 100%. com a contabilidade interna. Cujos totais mês a mês se encontram-se aqui nessa planilha. Deixa eu tirar uma foto. Oi? Posso tirar para vocês? Querem então? Pode tirar. Pode tirar. Em relação aos pagamentos que a Michelle transferia para a amiga, qual que era mais ou menos a média? 2.800, 2.100, 300. Vou dar para você, eu te dou a planilha toda. Tem mês de R$300, tem mês de R$400, tem mês de R$600, tem mês de R$1.800, tem mês de R$2.500. Acompanhei todos. Tem mês zero.
relação ao depoimento de amanhã, a defesa esteve reunida hoje com o presidente para discutir questões que podem ser abordadas hoje? Sim, mas nós não gostaríamos de antecipar esse tema. Que é uma questão estratégica. É uma questão de postura da defesa, a gente não fala sobre um depoimento que vai prestar nos dias anteriores. Tem horário? 14 horas. Doutor, eu sei que o senhor falou isso, mas uma das teses que foi apresentada hoje é que a defesa poderia dizer que o presidente sofreu um hackeamento. Adiantada por quem? Pela imprensa. Não foi pela defesa. Algum de vocês falou? Várias vezes se fala que a defesa vai adotar essa ou aquela linha, tá? E a defesa não revelou absolutamente nada, até porque a defesa fala nos autos. Nós estamos prestando esses esclarecimentos aqui, tendo em vista que durante o final de semana esse assunto tomou corpo enorme perante a imprensa, e esses fatos, como foram retratados pelo Dr. Daniel, esses valores são absolutamente pífios, ínfimos. E nós tínhamos que repor a verdade até para a tranquilidade do próprio presidente da República e da sua família, do ex-presidente da República e da sua família. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Obrigado. Eventualmente, se necessário, a gente fala amanhã depois do depoimento. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.